Então, galera, continuando, né? A gente mostrou até agora todas as evidências que a gente tem para apontando para a evolução. Isso mostra só que a evolução está acontecendo. Aí a gente vai falar agora sobre a galera que, vendo isso, tentou explicar o como. Como que a evolução acontece, qual é o mecanismo que leva à evolução. Aí são as teorias evolucionistas, da galera que tentou explicar como que essa parada está acontecendo. Beleza? Aí a gente começa com este moço, que é o Lamarck. O Lamarck é, para qualquer pessoa que já esteve na escola, que estudou sobre isso, ou qualquer coisa, você já deve ter escutado falar dele. E é muito comum a gente falar, tipo, o Lamarck errou. Né? Lamarck estava errado. Então, por que a gente fala dele, se Lamarck estava errado? A ideia é que um dos grandes pontos é importante mostrar que a ciência ela é um processo de construção. Né? Então, assim, mesmo que o Lamarck tenha falado coisas que não estavam certas, que ele tenha errado na grande parte da teoria dele, ele falou algumas coisas que na real estão certas, mas o importante é que vocês pensarem na questão histórica da coisa. O período que Lamarck viveu era um período ainda tipo, dominado pela religião, pela igreja. Então, assim, um cara que chegar na alta sociedade e falar que os seres vivos mudam, que os seres vivos, na verdade, existe essa ideia de ancestralidade, que os seres vivos estão mudando, que eles não são fixos, como Deus colocou e criou eles aqui, isso gera muito conflito na sociedade na época. Então, assim, ele foi um primeiro cara que realmente, ele colocou a cara à prova para falar, olha, eu acho que isso aqui é diferente, eu acho que a coisa pode ser de outra forma. Então, ele tentou mostrar, só que aí ele ele se embasou ainda em muitas ideias, ele tentou se manter, não foi muito chocante, né, nas ideias dele, mas muito que ele falou que ele estava num caminho. Então ele foi muito importante, por isso a gente ainda fala dele. Beleza? Você quer seguir aí, Uds? Sim. Então, o Jean-Baptiste Lamarck, né? Ele era francês, como o nome sugere, né? Então, lembrando que nessa época as comunidades científicas existiam principalmente ali na Europa. Você tinha uma comunidade muito eurocêntrica, né? Nas Américas a gente não tinha muita produção científica, parece até com presente, né? Na África, a gente tinha todo um outro desenvolvimento de ciência, só que na verdade um pouco, até bem antes, na verdade, do que a Europa, só que depois isso foi se perdido, aí a história, né? Conhecimento avança num lugar, de repente acontece uma merda, conhecimento se perde, enfim. Então, mas só fazendo pontuando isso, porque existiu já pensamentos evolutivos fora da Europa, em várias outras comunidades, né? Ali na região da África, do Oriente Médio, já tiveram pensadores disso, só que não perdurou, se perdeu com o passar do tempo, tá? Então, pensando na comunidade da ciência europeia, que é da ciência onde a gente bebe as fontes até hoje, já se falava bastante, já se via fóssil, já se tinha todas as evidências de que as coisas mudavam com o passar do tempo. Vários cientistas falavam isso, só que falava baixo, porque sabiam que eles seriam muito escorraçados pela comunidade da época. Então, o grande mérito do Lamarck é que foi o primeiro naturalista que ele teve a coragem de assumir a evolução como esse processo de mudança. Na comunidade científica, todo mundo já estava falando disso, mas nos bastidores, ele foi o primeiro cara que falou, não, é assim e eu vou tentar explicar como. Então, o Lamarck ele é muito importante para a gente porque ele foi esse pioneiro a falar desse pensamento evolutivo, né? Então, ele propôs esse mecanismo em 1809. Guarda essa data aí. Só por causa de um motivo aleatório, mas guardei. Então, mas como que era a evolução para Lamarck? Não é o que a gente tem hoje de evolução. Do mesmo jeito que o que a gente tem hoje de evolução também não é Darwin. Vamos explicar direitinho isso tudo. Então, para Lamarck, a gente tinha ocorrência de geração espontânea. Ou seja, a vida surgia do nada e era vida simples. Que era uma ideia que ainda era aceita pela comunidade científica da época. Eles achavam que a vida surgia realmente do nada. E eles observavam isso facilmente. Você juntava um monte de lixo ali num canto, aí tu olhava pro lado, de repente tu via tinha um monte de barata. Você fala, pô, é óbvio que a barata nasceu do lixo. Você via um rato saindo do lixo. Tanto que tinha até receitas, Davi gosta de falar isso sempre em aula, tinha receitas para criar vida. Fala aí, Tinha Davi. receita real, assim. Tipo, basicamente assim, você pega a camisa suada de uma mulher, junte ela com trigo e coloque em um canto escuro da sua casa.
espere alguns dias e de lá nascerão ratos. Isso era realmente escrito, assim, pra galera criar ratos. Tipo, criado, tipo, fazer os ratos nascerem, do nada, pela geração espontânea. Aí você olha assim, pô, pra época isso fazia todo sentido. Se você tivesse um amontoado com trigo, roupas e negócios, saíam ratos de lá. A galera via os ratos saindo de lá e, pô, não tinha rato aqui antes, agora tem. Então os ratos nasceram aqui. Mas hoje em dia a gente só sabe que, pô, é um lugar num canto escuro com comida e abrigo. Então um rato que curiosamente chegou lá e foi investigar, curtiu, falou, pô, vou morar aqui agora e ficou. Então assim, na época a galera não estava ocupada com outras coisas, não ficava, velho, ninguém tinha tempo para parar e ficar olhando para um amontoado de roupa num canto da casa escuro, assim, até, né, ver se alguma coisa mudava. Então você olhava num tempo, olhava em outro, você via que ficou diferente. Então, pô, o rato nasceu aqui. Beleza? Então a geração espontânea, ela continuou até 300 anos atrás, Luiz? É até 1860. Então foi um Pois pouquinho é. depois de Então, assim, Lamarck. é até muito recente, a galera ainda acreditava nisso. Pra vocês verem como é que é o nível da coisa, assim. Já pode. Beleza. Daí, então, para ele continuava valendo a ideia da época da geração espontânea. Só que para ele a vida ia surgir simples. E como que ia ter essa mudança? Então ele ia explicar que a mudança veio a partir da lei do uso e desuso, que é, pelo uso ou não de certas estruturas, essas estruturas vão se desenvolvendo ou atrofiando. Por exemplo, se eu sou uma ameba, aí eu tô o tempo todo tendo que jogar meu pseudópode, projetar minha membrana para um lado. De repente ela já vai ficar ali fixazinha. Eu já vou ter uma estrutura mais fixa, que já vai servir de boca. E isso que daria origem a várias estruturas. Por exemplo, como que o Lamarck ia explicar a girafa ter o pescoço grande? Se ele fosse fazer isso, coisa que ele nunca fez. Não sei porque no livro ele sempre fala de girafa. O Lamarck nunca falou disso. Mas como seria, usando a ideia dele? A girafa tem um pescoço curto. Por necessidade de esticar o pescoço para o alto, ela ia esticando, consequentemente ia desenvolvendo essa estrutura. Ela ia ficando super desenvolvida. Mas não ia crescer gigante, não é One Piece e ela tem um pescoço de borracha, não. Ela ia, pelo fato de estar esticando, ia trabalhar essa musculatura. Ela ia passar isso pro filho dela. Então a próxima girafinha já teria um pescoço um pouquinho mais desenvolvido. Se continuasse desenvolvendo, na próxima geração, mais desenvolvida, e assim ao longo de algumas gerações você teria uma girafa pescoçuda usando esse princípio do Lamarck. Beleza? Se ela não tivesse usando uma estrutura, essa estrutura ia atrofiando. Então, por exemplo, a girafa ela não usa muito rabo. Então pensa que ela tinha um rabo gigante, mas ela não está usando, não está mexendo esse rabo, então a tendência seria ao longo das gerações o rabo diminuir. Então a ideia dele é, pelo uso ou pelo não uso, né, pelo desuso, as estruturas aqui iam se modificando com o passar do tempo. Então ele também falava que existia essa herança das características adquiridas, ou seja, o que eu adquiri, eu passaria adiante. A gente sabe que isso é diferente, né? Apesar do conceito de hereditariedade. É mais ou menos isso, mas o que a gente está falando aqui do Lamarck é que ele falava aqui, herança das características adquiridas, ou seja, a girafa que ficou com o pescoço um pouquinho maior, quando ela tiver o filho dela já vai nascer com o pescoço um pouquinho maior. Então foi pelo uso e desuso que mudou e isso vai ser passado. E para Lamarck, evolução sim é progresso. Então para Lamarck, cada vez que passasse o tempo ia ficar cada vez mais complexo e melhor. Beleza? Por que o Lamarck também é importante? Ele foi o primeiro cara também que falou que o ambiente, ou seja, as condições ambientais, tem alguma coisa a ver com a evolução. Só que para ele o ambiente proporciona essas mudanças. Beleza? Guarda esse conceito que a gente vai falar já já. É importante vocês lembrarem isso. O Lamarck, ele acreditava que o ambiente causa mudança. É por causa do ambiente que os seres vivos mudam. Isso é importante que vocês entendam que não é assim que acontece. Mas até hoje, quando você escuta pessoas falando de evolução em situações casuais ou perguntas de prova, as pessoas tendem a responder isso. Então é muito normal que quando as pessoas vão falar de evolução, elas falarem de forma errada, que é o ambiente que causa a mudança. Isso era uma ideia de Lamarck e já foi mostrado que está errado. Então, segura essa ideia, por exemplo, aí a gente vai passar para o próximo, que é, você quer só para representar, né, a forma como o Lamarck dizia que a evolução acontecia,
em que ele diz, pô, todos os seres vivos surgem a partir do nada, né, da geração espontânea, então teria que estado de organização, esse gráfico, né, ele fala aqui nesse eixo sobre a complexidade dos seres vivos. Quanto mais para cima, mais complexo, né, mais estruturas corporais, mais funções no corpo. E aqui é só a relação do tempo. Então ele dizia que a galera que nasceu há mais tempo, eles tiveram mais tempo para evoluir, porque a evolução, segundo Lamarck, é sempre progresso. Então eles tiveram mais tempo para melhorar, beleza? E eles foram se tornando cada vez mais complexos. Isso foi uma das formas dele para continuar, assim, para não ter tantos problemas na sociedade da época, porque aí ele explicou que os humanos são seres superiores, segundo ele, porque eles só nasceram antes. Eles surgiram na Terra primeiro, então eles tiveram mais tempo para evoluir. Por isso eles têm um corpo tão mais complexo. Então a ideia é que sempre vai ser isso, vai ser sempre uma relação de progresso, melhora, e eles vão nascendo em momentos diferentes do tempo pela geração espontânea. Beleza? Isso. Aí tem uma pergunta aqui que é interessante. É um colega que perguntou: e aquele povo lá que prende a respiração e usava essas técnicas para pescar e tal, eles conseguem prender a respiração mais que qualquer humano? Seria exemplo de uso e desuso? Porque quando você faz uma análise simples, faz sentido, né? É a galera que pesca, eles estão mergulhando o tempo todo, então eles vão ter um pulmão e a capacidade respiratória maior. E esse é um problema, justamente porque a galera olha para esses exemplos e fala, porra, então ela marca, acabou. Só que essa população, ela manteve essa característica de ficar sempre pescando. Daí, se a vida deles depende da pesca, a pesca é a base da vida deles, cada vez que surgisse alguém que conseguisse pescar mais, essa pessoa teve uma vantagem. Esse grupo, essa população teve uma vantagem. Vai conseguir comer mais, vai conseguir se reproduzir mais e vai ter mais filhos e vai passar essa característica adiante. E é a mesma coisa, cada vez que eu vou ter uma mudança nessa população que gerou uma vantagem para sobreviver nesse ambiente, ela está sobrevivendo mais, reproduzindo mais, gerando mais filhos com essa característica e por aí vai. Então não foi porque eles pescaram que eles conseguiram aumentar a capacidade respiratória. Foi porque eles, no ambiente que eles estavam, que dependia da pesca, quem tinha essa capacidade respiratória melhor sobrevivia mais e passava isso para frente. Beleza? Então a gente continua explicando ainda, não é com Lamarck, tá? Quando a gente estiver falando de como que é a teoria hoje, a gente vai ver que com a genética, a epigenética, tem algumas coisas ali que até parecem um pouquinho com Lamarck, mas não é Lamarck, tá bom? Então, assim, galera, só, tipo, nesse exemplo que tu tá falando, é só vocês pensarem assim, pô, você tá numa vila pequena, numa sociedade humana, mas é uma cidade pequenininha. Aí e ela se baseia na pesca. Aí tem um cara que, por qualquer motivo, ele nasceu com capacidade respiratória melhor. Ele respira melhor, então ele consegue ficar mais tempo pescando. Porque no caso desse exemplo que você falou, eles realmente pescam mergulhando na água. Né? Eles não têm equipamentos ou coisa do tipo, eles realmente mergulham na água prendendo a respiração. Então um cara que ele consegue perder a respiração por mais tempo, ele tem uma vantagem, ele consegue pescar mais, ele consegue mais peixe. Aí quando ele volta para a vila, ele tem muito mais peixe, ele tem mais comida. Se ele tem mais comida, ele tem mais dinheiro ou qualquer que seja a moeda nessa vila em questão. Então vocês pensam nessa sociedade, aquela galera, pô, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter uma vida melhor, ele vai estar mais saudável. Então além de ele estar vivendo mais tempo, as mulheres na região vão querer, pô, se juntar com esse cara. Esse cara, ele tá melhor na vida do que os outros. Isso vocês conseguem perceber na sociedade humana em qualquer lugar. A pessoa está com uma situação muito melhor, ele tende a ter mais parceiros sexuais. Então esse cara, além de ele estar vivendo mais tempo, ele está tendo mais filhos. Isso que é muito importante vocês entendam. Se você tem mais filhos, você tem uma maior chance de passar essa sua característica, que você nasceu com ela, você tem mais chance de passar isso para os seus filhos, porque agora você tem mais filhos. E aí esses seus filhos que nascerem com essa característica também vão viver com mais tempo, também vão ter mais filhos. E aí isso vai passando para frente, de geração em geração, vai tendo cada vez mais pessoas com aquela característica. Enquanto a galera, no caso dessas vilazinhas, a galera que não consegue respirar direito, não consegue pescar direito, vai passar fome, mesmo que não morra, porque na sociedade humana a gente tende, né, pelo menos na cidade pequena, a gente tende a dividir comida, ele provavelmente não vai ter tantos filhos quanto a galera que tem essa adaptação.
Então, mesmo que pareça com a ideia do uso e desuso, você consegue ver que, na verdade, é só uma questão de adaptação mesmo. E você passando essa característica para frente ao longo do tempo. Tranquilo? Então, pessoas, e quem explicou isso pra gente foi o lindo, maravilhoso, perfeito do Darwin, o fofo, em que ele foi quem realmente ele apresentou a teoria dele. E aí, Curtis tinha falado, pra vocês pensarem na data do Lamarck, quando ele publicou a ideia dele, foi em 1809, que foi o mesmo ano em que Darwin nasceu. Então, Darwin nasceu numa sociedade britânica em que estava muita gente falando sobre evolução por causa da publicação da teoria de Lamarck. E, ao mesmo tempo, o avô de Darwin, o avô de Charles Darwin, ele também estudava evolução. E ele escrevia poemas sobre isso. Ele só nunca tentou explicar de fato, ele nunca escreveu nenhum artigo sobre isso, mas ele falava sobre. Então, Darwin cresceu numa sociedade que estava falando sobre isso, com uma família que também falava sobre isso. Então, é um negócio que teve muito na vida dele. Ele era um naturalista muito curioso, gostava de desenhar, ele era um botânico. E ele estava estudando medicina em Harvard, só que ele não gostava daquilo, ele achava que ficar no laboratório, ficar naquele estudo tradicional de um professor falando, não estava funcionando para ele. Ele não estava muito satisfeito com isso. Aí surgiu um grupo de pessoas que estavam fazendo uma viagem, eles iam fazer uma viagem ao redor do mundo para tentar analisar plantas em outros continentes, né? E aí eles chamaram Darwin, porque eles sabiam que ele era um botânico e desenhista, basicamente para registrar as plantas que eles encontrassem para depois trazer para a Inglaterra depois. E ele, na hora, topou, abandonou a faculdade, largou toda essa vida, um cara cheio de dinheiro, né? Pode fazer esse tipo de coisa. Mas ele largou a faculdade e foi nessa viagem. Ela durou 5 anos. E aí, nessa viagem, ele foi percebendo a diversidade de vida na Terra. Ele foi vendo que ele passou por um conjunto de ilhas, ele passou por continentes diferentes. E ele foi vendo como tinham seres vivos tão diferentes, mas que grande parte que eles ainda assim tinham características semelhantes entre eles. E isso foi deixando ele cada vez mais curioso, cada vez mais interessado nisso. E aí que ele começou a estudar realmente evolução. E ele passou, na verdade, 20 anos estudando isso e escrevendo o livro dele, que é A Origem das Espécies. 20 anos. E ele demorou horrores para publicar esse livro por várias questões. Ele tinha uma questão religiosa também, que a mulher dele era extremamente religiosa. E alguns amigos, na época, diziam que, velho, se ele publicasse o livro, ele ia matar Deus. O que, obviamente, não é verdade, não funciona assim. A religião e a ciência, elas não são coisas contraditórias, beleza? Tanto que o nosso Papa hoje, também muito bacana, ele acredita na evolução. As duas coisas podem coexistir sem problema nenhum. Mas, na época, os amigos diziam assim, pô, se ele publicar o livro, ele vai matar Deus. E aí ele teve muito receio de fazer isso por causa da mulher dele, que era muito fiel à igreja e tudo mais. Mas ainda assim, depois de 20 anos, depois de conversar com a mulher, depois que a mulher percebeu que mesmo que as ideias dele realmente faziam todo sentido, a mulher dele aprovou e aí ele resolveu publicar o livro. Então eu vou deixar aí pro Hudson, porque o Hudson é mais apaixonado no Darwin do que eu. Manda ver aí. Muito. Galera, então, como o Davi apontou aí, o Darwin nasceu no ano em que o Lamarck publicou as ideias dele. Ou seja, eles não competiam. Porque às vezes no livro didático parece que era tipo uma competição entre Lamarck e Darwin para ver quem estava certo. Não. Lamarck veio bem antes. Beleza? Então, como o Davi já falou um pouquinho aí. Então, a grande importância do Darwin para a gente é porque ele era um naturalista. Não existia biólogo, né? Existia naturalista, que é o estudante da natureza. Então ele estudava geografia, biologia, botânica, várias áreas. E a vantagem foi porque ele era de vida boa. Ele era de uma família rica. Então ele podia se dar alguns luxos, né? Um deles foi de abandonar a faculdade de medicina e viajar por 5 anos no navio, né? Então, qual que foi a vantagem? Qual que foram as coisas que o Darwin propôs pra gente? Então, o principal mecanismo que a gente usa até hoje, apesar de não exatamente como foi proposto, é a seleção natural. Então, ela parte do pressuposto que existe uma variabilidade de características. E aí é só você pensar nas pessoas que você conhece. Elas são todas iguais? Não. Você tem pessoas são todas da mesma espécie, humanos, mas eles têm tamanhos diferentes, larguras diferentes, tonalidade de cabelo diferente, cor de olho diferente.
formas diferentes, uns mais largos, uns mais atarracados, altos, baixos, morenos, brancos, cabelo preto, cabelo loiro, toda uma variabilidade. E o Darwin observou se existe uma variabilidade dentro da própria espécie. E ele também observou, já sabia, né, que existe essa hereditariedade, ou seja, as características que eu e minha esposa temos vão ser herdadas algumas pela nossa filha. Tanto que, para quem conhece a nossa filhotinha, a Morgana, ela tem características da gente. E então ele propôs, com base nisso, que todos os seres vivos, então, têm um parentesco, que é o que está representado nessa imagenzinha que está tatuada no nosso braço. Que é basicamente isso daqui. Então, ó, com essa tatuagem aqui, isso aqui está no esboço, no caderninho do Darwin. Depois que ele voltou da viagem, quando ele começou a pensar sobre evolução, e ele começa com esse dizer: I think, eu penso. E aqui ele estabeleceu a primeira árvore da vida, que estão representando todos os seres vivos. Então ele está assim, tipo, vários grupos de espécies, quanto mais eu olho para o passado, eu percebo que eles estão compartilhando lá no início um ancestral comum. Ou seja, existe um parentesco entre os seres vivos, porque todos eles vieram do mesmo ancestral, os primeiros seres vivos. Que é essa imagem ampliada que o Davi botou aí. Então esse aqui é do caderninho dele, lá de 1829, se eu não me engano. Ou 39, não lembrou certo. E aqui do lado está a expansão disso, né? Mostrando, usando essa ideia de árvore da vida, de relacionar os seres vivos, toda a diversidade, ou alguma diversidade, não tem como representar tudo nessa imagem, mas dos grupos de seres vivos, mostrando que quanto mais eu volto no tempo, eu vou ver que todos eles têm a mesma origem em comum. Ou seja, seres vivos, todos eles têm um parentesco compartilhado. Daí, existe um membro fantasma da evolução que não é muito falado, mas é tão importante quanto, passa o slide aí, Davi, que é o Alfred Russel Wallace. O Wallace é um cara um pouco mais novo do que o Darwin, né? Então ele é 20 anos mais novo que o Darwin, quase. E ele teve conclusões semelhantes ao Darwin. Só que de forma independente. Eles não eram brothers, não conversavam, só que o Wallace, de forma independente, chegou numa ideia muito parecida com a do Darwin. Então, enquanto o Darwin ele viajou aqui, já a gente coloca um mapinha aí mostrando a viagem dos dois. Mas o Darwin viajou muito mais aqui pela América do Sul, toda essa região aqui, foi ali pro arquipélago de Galápagos, ó, a imagem que o Davi está mostrando. Deu a volta, passou ali lá na Austrália, voltou para o Brasil mais uma vez, depois foi para a Inglaterra. Então, a principal foi aqui no hemisfério sul. Já o Wallace, ele fez duas expedições. Uma primeira que veio aqui para a América Central e uma outra que foi lá no arquipélago Malaio, lá na região da Indonésia. Então, o Wallace, ele fez uma viagem que pareceu muito com a do Darwin. Ele viajou pelos trópicos. E no trópico a gente tem muita diversidade. Observando essa diversidade de vida em cada ilha, em cada ambiente e tal, ele chegou a uma ideia muito parecida. Ele propôs uma ideia muito parecida com a seleção natural do próprio Darwin. Ele não sabia disso. Só que como ele estava lá na Indonésia, na época ele estava com malária pela segunda vez, aí ele achou que ia morrer, ele falou, putz, eu tenho que publicar isso aqui, né, vai que eu morro aqui. Aí ele mandou essa cartinha para um correspondente dele lá na Inglaterra. Esse correspondente, por um acaso, era amigo do Darwin. Aí o correspondente, quando viu a carta do Wallace, falou, putz. Aí foi lá falar com o Darwin e falou, porra, Darwin, tu tem 20 anos que tu tá enrolando aí, o cara lá no cu do mundo chegou na mesma ideia que tu. E aí? O que a gente faz? Aí nesse momento eu faço um parêntese para mostrar por que eu gosto tanto do Darwin. O Darwin ele podia simplesmente... O Darwin já era um cientista muito famoso por outras áreas, né? Pela botânica, pelas outras coisas que não tem a ver com a evolução, que ele não estava publicando. Ele tinha 20 anos de evidências que ele estava acumulando, mas ele nunca tinha publicado nada. Estava só juntando evidência, porque ele mesmo ainda não estava muito convencido disso. E também porque, como ele tinha medo da reação, ele estava assim, tipo, pô, o povo vai me questionar de tal coisa, então deixa eu já pensar nisso aqui para me adiantar e conseguir responder. Aí depois, pô, mas vamos perguntar disso. Então ele estava o tempo todo tentando juntar mais evidências ainda. Quando ele recebeu esse aviso do amigo dele, ele podia ter falado, queima essa carta, vamos publicar aqui, esquece esse cara. Só que não. O Darwin pegou,
escreveu, juntou algumas das evidências que ele tinha, né? Pegou alguns capítulos, mandou de volta pro Wallace, falou, pô, Wallace, bacana essas ideias, eu sou o Darwin, eu tenho uma ideia parecida que as evidências que eu juntei, papapá. Aí o Wallace respondeu e falou, cara, tu tem 20 anos de pesquisa aí, quem sou eu na fila do pão? Publica o negócio aí, esquece que eu falei, massa, bota fé, é nóis, tchau, valeu, falou. Só que o Darwin insistiu de que fosse publicado junto. Então, no mesmo ano, em 1858, um ano antes, né, do livro, eles publicaram junto na Sociedade Linneana da época, né, lá da Inglaterra. Não foi o Darwin que foi lá ler, porque o Darwin era muito... Ele tinha medo do público, ele também tinha um monte de problema de saúde, era esse amigo dele, que era o maior defensor dele, que leu isso daí. Então, leu as duas, né, a Seleção Natural, então, por Darwin e Wallace. Só que depois... Então, o Wallace foi importante para a Seleção Natural, porque ele incentivou o Darwin, né, de uma forma independente. E então ele motivou a finalmente, no ano seguinte, o Darwin finalmente lançar o livro A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Então esse livro foi um best-seller, acho que foi um dos primeiros best-sellers da época. Foram feitas, se eu não me engano, umas 1000 cópias, esgotaram no mesmo dia, coisa que nunca tinha acontecido na sociedade inglesa da época. Então teve uma reimpressão de livros e tal, e foi muito bem aceito pela comunidade científica. Porque neste livro, A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural, o Darwin explicou um negócio que todo mundo já estava vendo desde a época do Lamarck, só que ninguém tinha ainda conseguido explicar exatamente, que é como que acontece esse processo de evolução das espécies. Então, foi muito bem aceito pela comunidade científica da época. O problema foi o outro livro. Foi quando Darwin escreveu o livro sobre a descendência do homem. Aí, quando ele falou que o homem descende de um grupo que tem um ancestral comum com primata, a galera falou, não, aí não, como assim? Você está dizendo que o homem é animal, que nem os outros bichos? Você está falando que eu sou bicho? Aí que vem todas as más interpretações que persistem até hoje da galera que não entende de evolução, que é dizer, pô, se a gente veio do macaco, por que que ainda tem macaco? Porque é uma pergunta que faz sentido. Por que se a gente veio do macaco, por que ainda tem macaco? E a resposta também é simples, é que a gente não veio do macaco. O macaco é uma coisa, a gente é outra. Na verdade, macaco, inclusive, para a biologia, não está me dizendo nada. Macaco é um grupo dentro dos primatas, desses primatas grandes. Então, por definições, a gente seria macaco também. Mas, na verdade, o que eles estavam falando é tipo chimpanzé. Tem chimpanzé, se a gente veio do chimpanzé, é porque tem chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. A gente, eu, o chimpanzé, milhões de anos atrás, tem o mesmo ancestral comum. Só isso. Só que a galera fez uma má interpretação. Começou aquelas charges que mostra a cabeça do Darwin, o corpo de chimpanzé e etc. Ficavam provocando, falando, Darwin, mas tu é macaco par de mãe ou par de pai? E por aí vai. Então o problema não foi esse primeiro livro, o problema foi o segundo, quando ele falou da descendência dos humanos. Aí que a galera ficou dividida. Porque, não, o humano é a melhor coisa do mundo, você tá dizendo que a gente é um bicho que nem os outros? Não, aí não. Aí você foi longe demais. Então, nessa formulação da teoria dele, o Davi já falou um pouquinho, né? Passou lá as viagens. Então, foi principalmente pelas viagens que eles fizeram pelo mundo, vendo essa diversidade. E com isso eles viram, pô, muita coisa diferente no mundo. Não é do jeito que eu aprendi lá na Europa, porque na Europa você tinha meia dúzia de espécies, nos trópicos você tem milhões, milhares de espécies diferentes. E isso foi o colaborador principal. Aí beleza, a gente tá falando dessa seleção natural. Que é esse slide que o Davi botou aí. Então, para o darwinismo, pro Darwin... Não, pro Darwin, a seleção natural é como se fosse o motor da evolução. É ela que vai explicar tudo. Hoje, na teoria da evolução de hoje, que não é a do Darwin, a gente usa a seleção natural, mas não exatamente como ele propôs. Então, olha só que massa. O cara teve a ideia e essa ideia perdurou até hoje. E ela influenciou a gente até hoje. Por mais que tivesse alguns pontos a serem ajustados, ele explicou muito bem muita coisa. Então, para o Darwin, é um mecanismo que vai explicar por que as adaptações das espécies estão diretamente relacionadas ao meio que eles estão. E ela vai com base nisso daqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, ó, 3 observações que vão me levar a uma inferência. Primeira observação. Existe um potencial de crescimento das populações. Ou seja, as populações elas vão crescendo.
Só que ele percebeu também que as populações elas tendem a ser estáveis, ou seja, apesar de ter um potencial de crescimento, chega algum momento que as populações estabilizam. E a terceira observação é: os recursos naturais são limitados. Não tem comida para todo mundo, não tem abrigo para todo mundo, não tem tudo para todo mundo. Com base nisso, ele fez a primeira inferência. Então existe uma luta pela sobrevivência. Que me leva a outras observações. Então existe variação na população. É só você olhar para qualquer população de qualquer ser vivo, eles não são tudo igual. Tem variação, tem diferença. E ele percebeu que essa variação vai ser herdada. Então é passado para frente, é passado para os descendentes. Com base nisso, ele fez outra inferência. Então a variação, ela vai resultar numa sobrevivência e uma reprodução diferenciada, favorecendo aqueles que estiverem adaptados a esse meio ambiente. Com base nisso, então, a seleção natural ela vai atuar ao longo de várias gerações, produzindo essas novas adaptações e, consequentemente, novas espécies. Ou seja, ele conseguiu aqui, resumir todo o conceito de seleção natural, explicando com base nas observações e na conclusão que ele chegou com base nisso. Deu para entender direitinho o que é seleção natural, gente? Alguém não pegou, galera? Pode mandar nos comentários que a gente responde, tá? Não é porque a gente tá online e vocês não podem fazer perguntas, beleza? Inclusive, aproveita que a gente tá online para poder fazer alguma pergunta, né? Então, galera, uma das formas que eu particularmente adoro da seleção natural é quando a gente fala especificamente da seleção sexual. Que essa que o Lúcio acabou de falar, você tem alguma característica que te dá uma vantagem, e essa vantagem você vai conseguindo passar ao longo do tempo, porque você está vencendo na competição, então você está fazendo com que você se reproduza mais. Então você pode falar isso sobre você pode ser mais forte, você pode ser mais inteligente, você pode capturar mais alimento, você consegue mais território, você tem um harém. Então existem vários tipos de adaptação. Mas dentro da seleção natural, a gente tem uma área que é a seleção sexual, que é focada em alguma característica que te dá uma vantagem exclusiva na reprodução. Então, alguma coisa que teoricamente não te serve para mais nada. Não é útil para você em nenhuma outra situação da sua vida, só te ajuda a se reproduzir mais. Por exemplo, o leão, a juba do leão, ela é um caractere completamente sexual. Para o leão, para o indivíduo leão, essa juba não significa nada, tipo, ele não vale nada, não ajuda ele na vida dele, não dá um conforto maior em uma situação, não ajuda ele a pegar comida, não ajuda em nada. Mas, para as fêmeas, essa juba é muito interessante. Não é porque a fêmea acha que essa juba é bonita e por causa disso ela vai querer esse leão para fazer filhos com ela. Não é assim que passa na cabeça dos animais, né? Mas é que quando você vê essa juba, você vê esse pelo vistoso, esse pelo brilhoso. Isso aqui representa para o animal que aquele indivíduo está mais saudável. E esse indivíduo, se ele é mais saudável, ele tem uma chance maior de viver mais tempo e fornecer comida para os meus filhos. Essa é mais a ideia. Assim, obviamente não é isso que uma fêmea está pensando, mas a genética levou a isso, a evolução leva a isso. Então, para uma fêmea, ela enxerga nessa juba um indivíduo que vai ter filhos mais saudáveis. Certo? Você vê isso, por exemplo, na cor das aves. Quando você vê uma ave com esse peito vistoso, com essa cor bonita, isso representa que essa está mais saudável. Então, quando você vê essa característica na juba, ou os pelos nas aves, ou o chifre nos veados e nos alces, isso é uma característica sexual, uma característica que está dando uma vantagem para o indivíduo, que está melhorando a capacidade reprodutiva dele. Mais fêmeas querem fazer filhos com esse indivíduo. Beleza? Então a seleção sexual ela é focada nisso. Só que isso leva a alguns casos meio extremos. Você pode ver, por exemplo, tem as aves do paraíso, como esse exemplo aí. Acho que o Hudson consegue dar um zoom aí. E nas aves do paraíso, isso aqui, olha só, você tem uma fêmea marronzinha. E você tem essa outra coisa preta esquisita balançando. É um pássaro macho que ele dobra as suas asas, ele inclina as asas e ele encolhe o pescoço para ficar nesse formato. E ele fica chamando a atenção da fêmea, ele fica pulando na frente da fêmea para chamar a atenção dela. Basicamente, ele está tentando impedir que ela veja qualquer outro macho. Ela só pode olhar para ele e tentando convencer ela a fazer filhos com ele.
Isso aqui eu falo, tipo, é um exemplo de o heterotop na baladinha. Todo mundo já passou pela situação, se alguém vai em balada, né? Já passou pela situação daquele machinho que anda todo estufado, com marombinha, todo estufadinho, empurrando todo mundo, e aí ele chega na mina, fala alguma coisa, a mina fala não, ele continua rodeando, a mina fala não, ele continua rodeando, aí vocês, meninas, no geral, vão lá e desistem, dão um beijo no cara só pra ele ir embora. O que vocês estão fazendo nessa atitude é selecionar esse comportamento naquele machinho heterotop, porque agora que ele pegou, ele vai contar para os amigos, ele vai falar, olha só, fazer isso funciona. E agora os amigos dele vão reproduzir esse comportamento e vão continuar fazendo isso. Então, o heterotop, o macho chato, o macho escroto de baladinha, na real, ele é só uma consequência de que mulheres selecionaram esse comportamento. Tipo, criaram esse comportamento. Obviamente, não é culpa de vocês, mas a sociedade levou a isso, né? Então, assim, isso é um exemplo meio tosco, mas como que a coisa acontece. Então, você também tem, por exemplo, essa outra ave, que ela canta e pula e faz esses gestos. E a ideia, assim, nessa seleção sexual, essa característica é exclusivamente sexual. Quando você pensa, pro indivíduo, pro macho, ela é prejudicial para a vida dele. Porque quando ele está pulando, cantando, chamando atenção, ele é muito colorido, ele é muito vistoso, ele chama muita atenção, ele vai conseguir se reproduzir mais. Sim, isso é uma vantagem. Ele vai fazer mais filhos, ele vai passar isso para frente. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter uma vida mais curta. Porque, velho, se você está na natureza, se você está num ambiente natural em que vão ter predadores, chamar atenção não é legal. Você está se tornando mais visível. Então, é mais fácil de alguém devorar você, alguém predar você. Então, assim, a seleção sexual ela pode levar a alguns casos extremos em que ela torna a vida do indivíduo mais curta e parece ser uma coisa que não é vantagem para ele, mas, ao mesmo tempo, está fazendo com que ele se reproduza mais. Você quer falar alguma coisa das aves, Lutz? Não. Certo. Não? Então, assim, você quer só a mesma imagem. Aí a gente teria outras imagens, mas eu resolvi deixar essa parte para aquela outra aula que a gente vai dar especificamente sobre seleção sexual. Aí eu vou falando muitos outros exemplos sobre isso. Isso, Você quer vai ter acrescentar um algo aulão sobre seleção? só de seleção sexual. Lutz, Oi. quer acrescentar algo? Não, só que algumas características, por exemplo, a das aves, geralmente está me apontando para fazer um paralelo com a aula da semana passada da VIT, né, de relações ecológicas. Todas essas características aqui, elas vão servir para, no final das contas, uma competição. Só que essa competição pode ser que nem leões, que eles vão cair na porrada mesmo, pode até morrer, ou podem ser competições que nem a das aves, que geralmente envolve mais um display, que nem essas dancinhas aí, ó, que tá aparecendo no GIF, elas têm um comportamento complexo de ficar se exibindo, não tem um conflito geralmente, de macho com macho, geralmente é tipo um desfile mesmo, e a fêmea vai ficar vendo, vai fazer que nessa fêmea aí de baixo, ficar olhando assim e falar, não, beleza, curti, bora. Ou então ela vai olhar, não, na hora que depois que tu deu 3 piruetas pra trás, tu pisou pro lado direito, eu preferi que você pisasse pra esquerda, então tchau, falei o valor. Então, a seleção sexual, ela deriva diretamente, como ele falou, da seleção natural. Ela é seleção natural, só que aí focada só na reprodução. Lembrando que, no final das contas, o indivíduo tem que reproduzir. Não adianta se ele ser o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o melhor em tudo, o consegue pegar a comida toda, e no final do dia, a fêmea preferiu o outro cara. Então é o outro cara que vai reproduzir. É os exemplos que o Davi deu. Beleza? Só um comentário aí, a Vivigs 13 comentou assim, é só dar um tapão no cara do heterotop? Com certeza, galera. Se você se você negar, com certeza, se você procurar, mesmo que seja aquele cara muito insistente, procura ajuda, anda com alguém. Se vocês conseguirem fazer com que esse comportamento nunca dê certo, que esse cara não consiga, esse comportamento eventualmente vai morrer. Porque ele vai parar de falar para os amigos que funciona, porque agora ele vai falar, pô, não tá dando mais certo. Então eles vão procurar por outras estratégias. A gente espera, né, que ao longo do tempo sejam estratégias menos escrotas, menos heterotop no mundo, porque, sério, ninguém merece. Beleza? Segue o baile.
Então, esse gráfico, pessoas, é só para tentar resumir tudo que a gente falou, mostrando em um cladograma como que seria a ideia do Lamarck e como que seria a ideia de Darwin. Então, para Lamarck, aquele negócio semelhante que a gente já mostrou, né? Os seres vivos surgiriam por geração espontânea, eles iam sempre melhorando e progredindo ao longo do tempo, mas cada um na sua linha, cada um surgiu em um momento e está evoluindo de forma própria, seguindo a evolução. Já segundo Darwin, você teria um ancestral comum de todos os seres vivos, que foi se separando em grupos diferentes, cada um foi se ramificando. Isso aqui é importante, nesse padograma, um detalhe importante, essas linhas aqui, por exemplo, no centro, você percebe que todo mundo que está nessa altura representa que eles ainda estão vivos. Quando a linha para, quer dizer algum grupo que foi extinto. Então, por exemplo, todo esse grupo aqui, em algum momento, eles foram completamente extintos, todos morreram. Aqui tem uma linha aqui, essa galera também foi extinta, aqui tem outra galera que foi extinta. Todo mundo que está aqui evoluiu. Vocês lembram lá no começo quando a gente falou que ninguém é mais evoluído que ninguém? Num cladograma ele é representado dessa forma. Se você ainda está vivo, você é tão evoluído quanto os outros, porque você conseguiu chegar até aqui. Se você conseguiu manter-se vivo. Então todo mundo aqui nessa situação é adaptado a tão evoluído quanto os outros. Tranquilo? Sussa. Acho que o Davi explicou de uma forma ótima, eu não tenho nada a acrescentar aí. Vai acrescentar algo, Wilson? Não, pode passar. E aí o clássico exemplo das girafas, também tentando fazer um comparativo de Darwin e Lamarck para vir para vocês. Isso aqui seria as girafas segundo a ideia de Lamarck e aqui as girafas segundo a ideia de Darwin. É importante salientar só que o Lamarck nunca falou de girafas. Toda vez que a gente está na escola, usam as girafas para falar de Lamarck. Mas Lamarck nunca foi para a África, ele nunca viu as girafas. Elas só são um exemplo muito bom para falar sobre a ideia dele, por isso a gente continua usando, beleza? Então, assim, segundo Lamarck, nessa linha aqui, eu teria os ancestrais da girafa, que seriam, né, parecidos com cavalos, as suas manchinhas, com pescoços curtos. Aí elas comiam as folhas das árvores. Eventualmente, a folha das árvores mais baixas acabavam. Então, as girafas ficariam sem comida. Com isso, elas começaram a esticar o pescoço, foram se esticando para alcançar as folhas mais altas e passaram essa característica para os seus descendentes, a herança dos caracteres adquiridos, e as girafas foram nascendo cada vez com pescoços mais altos. Essa seria a ideia de Lamarck. Já segundo a ideia de Darwin, eu teria, já na natureza, já teria nascido girafas com pescoços mais curtos e girafas com pescoços mais longos. Isso já aconteceu, porque todo mundo é diferente um do outro. O Woods falou sobre isso. Então, essas girafas estavam todas comendo da mesma coisa. Mas quando acabou as folhas mais baixas da árvore, as girafas de pescoço mais longo continuaram comendo, enquanto a girafa de pescoço mais curto morreu. Porque ela não conseguia mais comer. Então, ela só morreu. E ela não passou essa característica de pescoço curto para os seus filhos. Porque ela não estava viva para fazer isso. Então, a ideia é que a galera que sobreviveu a essa competição, sobreviveu a essa situação, passou essa característica para os seus descendentes e isso se tornou a maior parte da população. Essa aqui é a ideia que a gente tem de como acontece hoje, que é a ideia de Darwin. Beleza? Quer falar aí, Lutz? Então, galera, quando vocês olham para essa imagem, então em A, lembrando que cada espaçozinho aqui está representando gerações. Então aqui foi uma geração, aqui outras gerações na frente, depois outras gerações para frente, tá? Então, com essa imagem aqui, ó, isso que o Davi explicou. Então você já tem para Lamarck as girafas todas de pescoço curto, por necessidade, elas tiveram que esticar o pescoço até que agora só tem girafa de pescoço grande. Enquanto para Darwin já existe as que têm o pescoço grande e as que têm o pescoço pequeno. Existe a de pescoço pequeno porque ela consegue sobreviver ainda. Mas aí, ó, quando você olha para essa segunda imagem, você vê que o ambiente mudou. Ó, não tem mais a graminha aqui embaixo. Então essa perdeu o que ela conseguia comer. Consequentemente, ela tem duas opções. Ou ela migra para outro lugar, ou ela fica aqui e morre. E é isso que ele está representando aqui. Então essa galerinha de pescoço curto morreu, só sobrou as de pescoço grande. Por isso que quando eu vejo as girafas hoje, elas todas têm um pescoço grande. Beleza?
Então eles usam esse exemplo da girafa só porque ele é bem didático. Não que necessariamente eles tenham falado sobre esses dois exemplos, tá? Bom, então nessa parte final da nossa live, então agora a gente vai falar, tá, como que é a evolução agora? Então a gente vai falar do conceito de especiação e na sequência falar como que é a evolução hoje. Qual que é a teoria que a gente tem hoje? Então, primeira coisa, especiação, como o nome sugere, é o processo que vai explicar como que espécies surgem. Então, a gente sabe que dentro de uma população de uma mesma espécie, existem essas diferenças no conjunto gênico, né? No DNA, no genes. E que as adaptações, elas dependem do ambiente. Então, cada conjunto de gene vai ser selecionado para um ambiente diferente. E a gente sabe que as espécies, que a gente define como espécie, elas têm, se eu cruzo espécies diferentes, ou elas não vão conseguir se reproduzir, ou elas vão gerar descendentes inférteis. Então, como que a gente tem uma formação de novas espécies? Primeiro que a gente tem que conceituar, então, o que é espécie. Então, a gente pode dizer que a espécie é formada por uma população de indivíduos que compartilham condições derivadas, ou seja, eles estão ali, conseguem se reproduzir, estão reprodutivamente isolados de outro grupo. Ou seja, eles só conseguem se reproduzir entre si e não com outros, são mais ou menos parecidos, então a gente pode dizer que eles são umas espécies. Então, no processo de especiação, que ia rolar é mais ou menos o que essa imagem aqui está me mostrando. Então você tem aqui essa espécie A. Daí, por algum motivo, rolou um isolamento geográfico que separou essa espécie, né, a população dessa espécie, em duas populações. Uma que ficou num ambiente e outra que ficou em outro ambiente. Daí, quer dizer que cada ambiente vai ter uma pressão seletiva diferente. Qualquer novidade evolutiva, qualquer mutação que acontecer numa população, não vai acontecer na outra. Porque como elas estão isoladas, o que acontecer em uma, não acontece na outra. Consequentemente, você vai ter variações dessas populações, quando eu comparo para como era antes, né? Quando eu comparo ela como era antes, eu vejo que mudou. Isso ao longo de várias gerações eu posso ter uma mudança tão grande que mesmo se eu juntasse elas de novo, elas não conseguem mais se reproduzir. Se elas não conseguem mais nem se reproduzir, eu já posso dizer que são espécies diferentes. Então, o isolamento reprodutivo vai gerar espécies diferentes. É isso que esse esqueminha aqui está me mostrando. É só assim que acontece? Não. Tem vários outros processos. Mas a gente separa ele basicamente em dois, né? Duas formas. Vai ser a anagênese, né? Que é o surgimento ou a modificação de uma característica com o passar do tempo, que seria o processo normal que toda espécie acontece. Ao longo do tempo ela vai mudando, até que chega um momento que eu falo, putz, quando eu comparo essa espécie de hoje, como era milhões de anos atrás, mudou, então eram espécies diferentes. E a cladogênese, que é quando você tem essa separação ou isolamento de uma população em duas, que nem a gente mostrou no exemplo agora aqui de trás. Então, quando eu olho para uma imagem que nessa daqui, ó, tá me mostrando, então, aqui uma população inicial, aí rolou um evento 3, que separou aqui em duas, então você tem 1 e 2. Aí se eu perguntasse para vocês, quais processos desses que eu citei, desses dois que eu citei, está acontecendo em 1, 2 e 3? O que vocês poderiam me responder? Então, lembrando, ó, estou falando da anagênese e da cladogênese. A anagênese é essa mudança gradual, a cladogênese é quando você tem a separação. Então, em 3, estaria rolando uma cladogênese, certo? Porque separou essa população em duas. Só que aí, essa população continuou sofrendo processos evolutivos. Então, aqui rolou uma anagênese e aqui rolou outra anagênese. Então, olha só, a evolução não é uma coisa ou outra, é tudo. Beleza? Então, os dois processos. Eu consigo separar os momentos. Então, aqui, separou em duas, cladogênese, mas ela continua mudando a anagênese. Tranquilo, galera? Um exemplo Beleza. clássico, Fala aí. galera. Um exemplo muito clássico disso, a gente vê nos tentilhões, que chamam de os tentilhões de Darwin, porque foi o Darwin que propôs essa ideia, certo? Isso aqui são grupos de aves de uma mesma família, que é os tentilhões, eles são muito parecidos, mas você vê que todos eles têm um comportamento alimentar diferente. Todos eles comem coisas diferentes. E aí o Darwin, quando ele passou pelas ilhas, onde eles vivem, ele percebeu que tinha um grupo de tentilhões que eles comiam sementes no chão
que era muito, muito parecido com o mesmo tipo de ave que tinha no continente próximo a essa ilha. Depois de ficar estudando por muito tempo, ele percebeu que o que provavelmente aconteceu foi que alguns indivíduos dessa população, por algum motivo, conseguiram chegar na ilha, provavelmente por um tornado que acontece muito comumente na região. Eles chegaram nessa ilha e eles não conseguiram voltar para o continente, então eles ficaram presos na ilha. Só que nessa ilha tinha bastante comida para eles e não tinha predadores. Não tinha ninguém que comia esse grupo de aves. Então eles conseguiram se reproduzir, se desenvolveram, cresceram muito bem nessa ilha. Só que eventualmente eles acabaram com todas as sementes que tinham na região que eles comiam, que era aquela sementinha no solo. E aí foi visto que quem conseguia comer outra coisa, já naquele grupo tinha indivíduos que eles conseguiam comer algumas outras coisas. Então a população daqueles indivíduos, que agora era uma população muito grande, eles foram se separando nos conjuntos de ilhas diferentes, onde tinha a maior parte da comida que eles comiam. Então tinha alguns que eles começaram a comer mais frutas, porque o bico deles tinha um formato específico que dava para cortar as frutas. Um outro grupo começou a comer insetos, porque o bico era melhor para capturar insetos. Alguns começaram a comer cacto que tinha na ilha. Alguns começaram a comer outros tipos de sementes diferentes. Então você vê que por causa da mudança de comportamento alimentar, ao longo do tempo, essa característica do bico, que favorecia aquele alimento, porque as aves todas assim, o bico delas é desenvolvido para o que elas comem. Cada ave tem um bico no formato diferente de acordo com o que ela come. Então essa característica desse bico, que era levemente diferente, ao longo de gerações, cada grupo começou a se reproduzir só com quem comia a mesma coisa. Então isso favoreceu que aquela bico passasse para frente, passasse nas próximas gerações. Então esses grupos começaram a se separar e eles foram se tornando cada vez mais diferentes e mais diferentes e mais diferentes, que chegou num ponto que, quando, por exemplo, aquelas sementes que tinham acabado, elas voltaram a ser produzidas pelas árvores e tinha semente de novo, e essa galera voltou a comer as sementes, eles já não se misturavam mais, porque agora eles eram tão diferentes depois de muito tempo, as populações mudaram tanto, que eles já não se reconheciam como a mesma espécie e pararam de se reproduzir. E aí a gente define cada um desses tentilhões a uma espécie diferente, mesmo que eles venham de uma mesma família. Deu para entender? Acho que deu. Você quer falar algo aí disso, Hudson? Não, a gente tá 6 minutos para acabar. Vamos dar uma agilizada aí pra gente falar de como que é a evolução hoje. Então, ó, aí nessa imagenzinha só tá mostrando essa irradiação adaptativa dos mamíferos, né? Então a gente tinha um ancestral comum, né? Que eram os primeiros mamíferos, era bem pequenininho, mas aí eles foram ocupando ambientes diferentes, então você tem toda essa diversidade de mamíferos que a gente tem hoje, usando essa ideia que o Davi acabou de explicar, a mesma lógica do tentilhão, né? Só que agora ambientes livres, né? Então cada mamífero cada população foi para um lugar, foi se especializando, gerou toda essa diversidade. E aí vem finalmente a teoria da evolução que a gente usa hoje, que é a teoria sintética. Na verdade, ainda tem uma nova, que é a novíssima síntese, mas em livros didáticos eles param aí, né? Então a gente vai continuar assim. E a teoria sintética da evolução, o que ela diz? Ela vai complementar o trabalho de Darwin e Wallace, beleza? Então vai usar toda aquela base da evolução de Darwin e Wallace, né? Melhorando as coisas que tinham para melhorar, e ainda vai adicionar a genética agora. Porque na época do Darwin não se tinha um conhecimento de genética, né? Mendel e as ervilhas era mais ou menos na mesma época, mas eles não tiveram a ter contato, a ideia um do outro. Então a teoria sintética, ela vai juntar essas duas coisas. Além de estudos de paleontologia, taxonomia, biogeografia, enfim. Então, para a teoria sintética, a gente tem a mutação. Então, agora eu sei dizer o que está gerando a evolução, o que está gerando essa mudança. Vai ser a mutação, principalmente. Então, eu tenho um mecanismo genético que gera essa variabilidade. E é em cima dessa variabilidade que vai atuar a seleção natural. Então, a mutação seria o motor da evolução, que faz a evolução acontecer, mas a seleção natural é o que vai delimitar para onde que ela vai. Então a gente tem vários cientistas ali da década de 40, 50, 60, né? Meyer, Provine, Simple, Dobzhansky, né? Nosso querido Dobzhansky, que é aquele que fala que nada na biologia faz sentido, exceto sob a luz da evolução. Então, basicamente, o que a gente tem é mutação e recombinação gênica, são mecanismos que vão gerar essa variabilidade.
Em cima dessa variabilidade é que a seleção natural vai atuar, gerando a adaptação. Simples assim, beleza? Então é assim que a gente vai ter todas essas adaptações, que nem essa serpente que está aqui no slide, que vocês não estão conseguindo ver direito, que ela é extremamente adaptada a esse ambiente, é por seleção natural, foi selecionando cada vez mais o indivíduo da variabilidade que já existia. Aqueles que estavam se disfarçando melhor nesse ambiente, estavam sendo selecionados, sobrevivendo mais, reproduzindo mais, passando isso adiante e por aí vai. Beleza? Então os mecanismos evolutivos que a gente tem, mutação, que é o que vai gerar variação genética, recombinação, que acontece lá durante a meiose, né, que tem uma troquinha lá dos pedacinhos de cromossomo, também vai gerar variação. Migração vai pegar essa variação que existe em um lugar e levar para o outro, então vai fazer uma distribuição. A própria seleção natural vai atuar em cima disso, então vai fazer também uma distribuição. E além de tudo, a gente ainda tem um negócio super legal que é a deriva gênica, que é uma distribuição também, só que agora por um fator aleatório. Por exemplo, nesse imagem que está aparecendo aí, ó, você tem lá um exemplo didático, tá, gente? Você tem um insetinho verde e um insetinho marrom. Por um acaso, o cara foi ali e pisou nos verdes. Por um acaso, só estava andando e pisou. Quer dizer que agora eu mudei a frequência da população. Não é porque o verde está mais chamativo, não. É por um acaso, eu matei boa parte da população do verde, a próxima geração vai ser mais de quem sobreviveu. Então isso vai explicar, às vezes, coisas que não faz sentido nem pela seleção natural clássica, nem pela seleção sexual. Só que isso a gente cabe para um outro vídeo, porque já está acabando o tempo aqui, beleza? Então, a gente vai parar por pode ser, aqui. sei lá, um vulcão Tá? que entrou em erupção, pode ser um tornado, pode ser um tsunami, acidentes naturais ou coisas do tipo. Alguém resolveu matar os insetinhos verdes. Essas coisas, elas meio que acontecem sem ninguém esperar e mata um grupo de indivíduos que meio que a gente não tem muita escolha. Então, isso a gente chama de deriva genética. É um negócio que é meio que pela sorte. Não envolve só a competição. Quando o acaso também atua na evolução. Então, galera, obrigado para quem veio ver essa live. Lembrando que ela vai ser disponibilizada, né, por 24 horas aqui no Instagram. E a gente também vai pegar esse vídeo e colocar no YouTube, no canal do Cursinho de Expressão. Você consegue acessar isso lá pelo link que está lá na minha bio do Instagram. Tem lá o canal do YouTube, se inscreve lá, vai para lá. Outros materiais que a gente vai produzir também para o Jovem de Expressão vai estar lá, para a galera que quiser acompanhar também. Beleza? Então, obrigado. Então, galera, boa noite. Muito Não, a obrigado gente quem acaba por assistiu aqui. até o final. Esse é o último vídeo. Tem que dar comida para minha filha. Tchau pra vocês, gente. Brigadão. Tchau. Boa noite.